A novela mais espírita de todas que passaram na Globo foi A Viagem. E você sabia que ela foi baseada em 2 livros espíritas? Não? Então fica comigo até o final desse vídeo que você vai ficar sabendo disso e de muito mais curiosidade sobre essa novela. Olá, eu sou o Juliano, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal. Se você ainda não é inscrito, se ainda não é inscrita, se inscreva no canal, dá aquele votinho de confiança pra gente. Não deixe de ativar o sininho, porque é muito importante para que o YouTube avise você quando a gente lançar um novo vídeo. Bom, e quem é que não lembra da novela Viagem? Eu acho e tenho quase certeza que todos vocês pelo menos ouviram falar. A novela Viagem foi um fenômeno de audiência da Globo no horário das 7 e foi reprisada 4 vezes, né? Com a sua exibição original 5 vezes já. 2 no canal Viva e 2 na Globo. Eu falo da versão de 94, que foi um remake da de 1975. Essa de 75 encontrou muitas dificuldades para vir para o ar. Naquela época se tinha uma apreensão muito grande de lançar a novela, que era uma novela de temática espírita, para um público de grande maioria católica no Brasil. Então estavam todos com muita apreensão. Encontraram até dificuldades na gravação de 95 de realizar um casamento. Pegaram a igreja e a igreja cancelou as gravações e disse que aquilo ia contra os seus princípios católicos. Então não cedeu a igreja para gravação. Então já ali foram as dificuldades, mas depois, quando foi lançada a novela, atraiu um grande público e o povo gostou da novela, onde foi um grande sucesso, até porque teve um remake em 94. E eu vou dar uma pincelada sobre a história da novela, sobre os personagens, porque talvez, eu acho que não, mas talvez tenha uma outra pessoa que não conheceu a novela ou não assistiu a novela, que eu acho meio impossível, mas tudo bem. A personagem principal da novela era a Diná, vivida pela Cristiane Torlone, que era uma esposa possessiva, muito ciumenta. Ela tinha muitos ciúmes do marido, que era o Theo, né, o Maurício Matar. Era uma relação muito conturbada. Ela queria saber que horas ele ia sair, para onde ele ia, que horas ele ia voltar, e ela mandava ele ficar com o celular, porque ela ligava para ele para tirar informações e ficava ouvindo no celular se tinha alguém do lado, tem mulher, não tem. Ela vivia uma relação terrível com ele. Ela tinha como mãe a Dona Maroca Yara Cortes, tinha um irmão, Raul, que era vivido pelo Miguel Falabella, a irmã Estela, vivida pela Lucinha Lins, e era muito interessante a relação que a Diná tinha com a irmã Estela. Elas sentiam quando uma estava triste, sentiam quando uma estava chegando, elas tinham uma conexão muito forte. E a Diná tinha um outro irmão, o Alexandre, quem não lembra do Alexandre, né? Que era o Guilherme Fontes, e a Diná era muito protetora com esse irmão. E esse irmão dela, o Alexandre, era delinquente, ele era usuário de drogas, bebia, e ele foi tentar fazer um assalto na empresa que ele trabalhava, e o assalto dele não deu certo. Ele acabou dando um tiro e matando um homem, e saiu foragido e foi ao encontro da namorada, a Lisa, vivida pela Andréa Beltrão. A Lisa era uma moça batalhadora, era uma cabeleireira que sustentava o pai e o irmão. E o Alexandre falou para ela que ele tinha que fugir, que ele fez alguma coisa errada e estava com uma fuga toda no esquema e ia levar ela. Então ela começou a arrumar as malas dela e ele saiu dali, foi atrás do irmão Raul e atrás do cunhado Theo, para que fornecessem dinheiro para ele, para que ele concretizasse essa fuga. E o irmão dele e o cunhado acabaram dizendo para ele que o melhor que ele tinha a fazer no momento era se entregar. Ele não queria de forma alguma se entregar. Então eles conversaram com ele, disseram: não, vou te proteger e tal, e ligaram para a polícia para entregar ele. E como ele era réu primário, ele poderia pegar uma pena mínima com o julgamento. Mas ele não queria aquilo, e o irmão dele e o cunhado acabaram trazendo a polícia até ali e prender, e a polícia pegou e prendeu ele. Ele jurou ali pro cunhado e pro irmão que ele ia caçar eles até a morte. E mesmo depois de morto, ele não iria dar paz para eles. Fujam de mim quando eu sair daqui. E se eu não sair, é melhor tomar muito cuidado. Porque eu vou pegar os 2. Mesmo depois de morto. Bom, e com o irmão preso, a Diná correu atrás do melhor advogado que tinha, vivido pelo Antônio Fagundes. E por azar dela, eles se desentenderam. Falou para ela que ele não ia defender o irmão dela, que o irmão dela era um marginal, e esse homem que ele tirou a vida era amigo
do Dr. Otávio Jordão. Então ali começava um conflito entre a Dinah e o Dr. Otávio Jordão. Outro personagem muito importante da novela era um médium, né? Médico e médium, Dr. Alberto, vivido pelo Cláudio Cavalcante. Para mim foi um dos principais personagem de ligação de toda a novela. Ele era amigo de todos na novela, ajudava todo mundo. E qualquer problema que tinha, chamava o Dr. Alberto. E tinha também o pessoal da vila, onde tinha o mascarado, o famoso mascarado, vivido pelo Breno Moroni. E ele era um mascarado que não falava, ele tinha sofrido um acidente, tinha o rosto desfigurado. E tinha ligação com a personagem da Suzy Rego, que na trama se chamava Carmen, que era amiga da Lisa. E na vila também tinha a pensão famosa da Dona Sininha, que era vivida pela Nair Belo, onde viviam muitas pessoas e era muito movimentada aquela pensão. A Dona Sininha era apaixonada, ela sentia um amor pelo seu Tibério, que era o Ari Fontoura, mas a Fátima, vivida pela Lolita Rodrigues, também era apaixonada pelo seu Tibério. Então as duas brigavam pelo amor do seu Tibério. Nessa vila também vivia a Estela, irmã da Dinah, com a sobrinha da Dinah, a Bia, vivida pela Fernanda Rodrigues. E eu havia esquecido de mencionar, tinha o Raul, que era o irmão da Dinah, e ele tinha a esposa dele e a sogra. Eles viviam juntos, na mesma casa. Ele amava a sogra dele, que era a Dona Guiomar, vivida pela Laura Cardoso, e a esposa dele, a Andresa, vivida pela Thaís de Campos. Então é chegada a hora do julgamento do Alexandre, e o Alexandre é condenado. Ele jura que não vai ficar preso pro resto da vida naquela cadeia. Enquanto isso, Dinah continua se topando com Otávio Jordão, o advogado criminalista que ajudou a condenar o irmão dela. Mas o Otávio Jordão, desde a primeira vez que cruzou com a Dinah, não conseguiu sentir raiva dela, porque ele sentiu uma conexão entre os dois muito forte, parecia que ele já tinha vivido aquilo antes. E o mais engraçado é que parecia que o mundo conspirava para que os dois se encontrassem sempre, Dinah e Otávio. Já na cadeia, o Alexandre, irmão da Dinah, tenta algumas fugas, mas sempre mal sucedidas, ele sempre é recapturado. Então ele acaba se suicidando na cadeia. Mas antes de se suicidar, ele conversa com Alberto, o médium, e fala para o Alberto que ele vai sair daquela cadeia nem que seja morto. E jura que Otávio Jordão, por ter tido condenado ele, Theo e Raul, por ter tido entregado ele à polícia, iam pagar, mesmo depois de morto, ele ia se vingar deles. Bom, depois do suicídio do Alexandre vai passando um tempo, a Dinah começa a se cruzar com o Otávio Jordão. Nesse tempo, o Theo, marido da Dinah, deixa da Dinah. A Dinah fica desolada, desesperada, e Otávio Jordão começa a consolá-la. Então vira uma amizade, e dessa amizade surge um amor. Já a contrapartida, o Theo, ex-marido da Dinah, cruza com a Lisa, ex-namorada do Alexandre, e os dois começam a namorar também. Então o Alexandre consegue vir diretamente do Vale dos Suicidas, do Umbral, consegue voltar muitas e muitas vezes até a Terra, começa a obsediar o Theo, tenta obsediar o Raul e não consegue. Então ele ataca a sogra do Raul, aquela que tinha uma relação com o Raul muito boa, que era amiga, era a segunda mãe dele, e ela começa a agredi-lo de todas as formas e destrói praticamente o casamento deles. E o Alexandre ia conseguindo a sua vingança. O Alexandre tentava atacar também o Otávio Jordão, mas não conseguia. O único que ele conseguia diretamente atacar era o Theo. Então o Otávio Jordão, como ele não conseguia atacar, ele atacava o filho do Otávio Jordão. E mais adiante na novela, ele foi o responsável pela morte do Otávio Jordão. Ele induziu um caminhoneiro a jogar o caminhão diretamente sobre o carro do Otávio Jordão, onde ele desencarna. E aí você se pergunta, e aí Juliano, mas como é que essa novela é baseada no espiritismo? Bom gente, como eu falei lá no início do vídeo, ela é baseada em 2 livros espíritas, Nosso Lar e A Vida Continua. Os 2 livros, psicografia do Chico Xavier, né, ditados pelo André Luiz. E a Ivani Ribeiro, que criou toda a história, teve a opinião do Chico Xavier. O Chico disse para ela queria se basear em um livro. O Chico Xavier disse para ela escrever a história da forma que ela entende melhor, e ela resolveu então fazer com 2 livros. E durante a novela você vê muitas e muitas vezes o Dr. Alberto fazendo reuniões espíritas na casa dele.
muitas e muitas vezes com os livros da codificação espírita kardecista na mão. Na novela também se aponta conexões de vidas passadas, que era a ligação entre a Diná, o Otávio Jordão e o Alexandre, que disputavam o amor dela na outra encarnação. Nessa encarnação ali, o Alexandre veio como irmão dela e o Otávio Jordão, então, como um parceiro, né, um amigo, um espírito afim, que eles iam se encontrar para viver uma história de amor. Na novela também mostra um umbral, o Alexandre sofrendo no umbral, no Vale dos Suicidas, e conseguindo muitas vezes voltar e ser um espírito obsessor, atacando as suas vítimas, né, a quem ele prometeu vingança. Então a gente viu a obsessão, viu o Alexandre sofrendo no umbral. Vimos também a reencarnação do Alexandre como filho do Theo e da Lisa, que nessa encarnação ali atual ele era cunhado do Theo e namorado da Lisa, então ele voltou para se redimir como filho dos dois. A novela Viagem foi realmente uma novela espírita, tratou do espiritismo do início ao fim e com muitas questões durante a novela que poderiam elucidar, né, e ensinar as pessoas que estavam ali vendo aquela novela, que era uma novidade. Muitas pessoas não eram espíritas e começavam a tomar gosto pelo espiritismo e procurar mais e mais informações. Tanto é que a procura pelos livros espíritas aumentaram 50% durante a exibição da novela, segundo as livrarias de todo o Brasil. A novela Viagem foi a novela das 7 mais assistida da década de 90. E você sabia que 1/3 do elenco já está no plano espiritual? Ou seja, mais ou menos 30% do elenco. Na novela tivemos também 2 cenários distintos, um para representar nosso lar e o outro para representar o Vale dos Suicidas, o umbral. Para representar o nosso lar foi locado um campo de golfe, já para o umbral foi uma pedreira abandonada. A novela Viagem foi vendida para mais de 15 países, dentre eles Uruguai, Bolívia, Paraguai, Rússia, Portugal. Inclusive em Portugal fez um tremendo sucesso. Na época, a novela Viagem foi acusada de amedrontar as crianças em Portugal. Já o presidente da Federação Espírita de Portugal, na época, ficou muito feliz com a novela, pois ela abriu a cabeça, dizia ele, dos portugueses, que muitas vezes condenavam o espiritismo e que depois da novela viu seus adeptos aumentarem exponencialmente, inclusive a venda de livros também. Ou seja, a Viagem não impactou só o povo brasileiro, os espíritas na época brasileiros, pois muitos que viram a novela não eram espíritas e a partir dali começaram a criar aquela dúvida na cabeça: puxa, será que não existe nada depois da morte? E começaram a pesquisar mais e mais, e ajudou muito a difundir o espiritismo no Brasil, tanto em Portugal quanto em outros países. Como sempre falamos, o espiritismo é o consolador prometido. Quantas pessoas perdem seus entes queridos, mas se confortam porque sabem que a vida não termina após a queda do corpo. E se você viu a Viagem ou não viu, qual é a outra novela espírita que você indicaria? Bom, gente, na minha humilde opinião, eu gostaria muito de ver mais um remake, o remake parte 3 aí da novela Viagem, bem como o Nosso Lar, né, parte 2, porque no livro tinha muito mais coisa para se falar, então poderia também ter a parte 2 ou até virar um seriado. Bom, gente, o que eu tinha para falar hoje era sobre essa novela espírita, mais espírita de todas, na minha humilde opinião. Uma novela que elucidou muitas questões aí que muitas pessoas tinham. Também achei a novela Viagem a melhor novela espírita de todas. Até porque as outras têm temática espírita, elas não são totalmente espíritas. E como eu disse antes, teve um papel muito importante para mostrar para todos aqueles que criticavam o espiritismo e não conheciam, né, como era o espiritismo por dentro, e a partir da novela Viagem começaram a conhecer e ter outra visão do espiritismo. Tanto é que o espiritismo cresceu muito depois da novela Viagem, né? Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Eu agradeço muito a sua presença. Queria que você deixasse o joinha aí, isso ajuda muito o canal para que a gente faça mais e mais vídeos. Gostaria também que você deixasse a sua opinião aí nos comentários, ou sugestão de um vídeo novo. Eu quero um vídeo sobre esse assunto, sobre aquele assunto, sobre indicações. Deixe aqui nos comentários também, gente, para a gente criar vídeos conforme o interesse de vocês. Tá certo? Um grande abraço, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Valeu!